Olá, seja bem-vindo ao ND, que começa agora, e a gente vai falar hoje sobre o projeto Andaraguá. Eu converso com o André Orsini, que é CEO do projeto. Tudo bem, André? Seja Tudo bem, bem-vindo. muito obrigado, Roberto, pelo convite. É sempre um prazer falar do Andaraguá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o complexo empresarial do Andaraguá. O que é, André? Andaraguá é uma plataforma logística que integra os modais aéreo, ferroviário e rodoviário a 17 quilômetros do Porto de Santos, né? A gente viu a necessidade do Porto de Santos ter essa integração de alguns outros modais que não existiam, que é o caso do aéreo, né? Para complementar o que hoje chega no Porto de Santos. Então a gente começou a desenvolver um projeto que ele é complementar ao porto. Isso tem já algum tempo que se começou a É, pensar nesse projeto. Sim, começamos a adquirir as áreas no ano de 2006. A gente começou o licenciamento ambiental no ano de 2008. Em 2007 nós aprovamos o projeto na ANAC, que aprovou a pista, né? E de lá para cá a gente vem cuidando de licenciamento ambiental. A gente tem algumas imagens aqui, eu vou pedir para o pessoal colocar, para a gente entender um pouquinho o que é esse complexo empresarial. Gostaria que você ficasse explicando, André, o que é cada etapa do projeto. Ali a gente tem uma área de galpões, que são 1 milhão e 100 mil metros de galpões para produzir mercadorias que chegam no Porto de Santos e muitas vezes vão para outros estados. Aqui a gente vai poder receber aqui dentro do empreendimento, do complexo. São tudo galpões com 12 metros de pé direito, de 5 a 7 toneladas de resistência de piso por metro quadrado, que é uma coisa que não tem aqui na nossa região, na Baixada, né? Temos junto uma torre de hotel, uma torre de escritório, uma área com 87 lojas, é um mall, e um centro de convenções e uma área para um supermercado. Quer dizer, é vasto o complexo, né, para É atender. bem vasto. Essa imagem é interessante porque dá para a gente ver, nosso telhado é todo com placa fotovoltaica, com geração de energia limpa, nós vamos produzir 80 megas de energia, o empreendimento todo consome 40, temos um excedente de 40 megas que vai ser colocado na rede. Agora, essa obra toda deve custar quanto? O investimento total no empreendimento é de 1 bilhão e 500 milhões de reais, são divididos em 5 fases, né? A nossa primeira fase contempla 30 meses, que é a implantação da pista, com 2.600 metros e mais 250 mil metros de galpões. Esse investimento vai ser de 750 milhões, porque ele envolve toda a infraestrutura do complexo. Depois, a cada 2 anos, a gente vem colocando mais 200 mil metros de galpões. Existe dinheiro público envolvido nesse Não, projeto? não. O empreendimento é privado, ele pertence hoje a uma empresa chamada Andaraguá S.A., que tem 2 fundos de participação que são donos dele, e um terceiro fundo, que é um investidor que entrou de sócio no projeto, que vai colocar o dinheiro para a obra. Mas não tem nada de dinheiro público, nem concessão, porque o empreendimento é totalmente privado. As 11 áreas que pertencem ao complexo são hoje da Andaraguá S.A. E esse local fica na cidade de Praia Grande? Praia Grande, na beira da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, nós vamos construir a via marginal da rodovia, que são quase 3 quilômetros de extensão, bem na divisa de São Vicente, vai até quase a curva do S. Ali, a nossa pista, ela está paralela à Serra do Mar e perpendicular ao mar, que é muito bom para receber aviões, porque você tem uma característica de vento sudeste ali, porque o avião pousa e decola sempre contra o vento. Então, ali a localização é perfeita para receber aeronaves. Agora, André, o prefeito Alberto Mourão, ele prevê, com a criação desse complexo, a criação de 17 mil empregos. Esse número não está um pouco exagerado? Será que a gente vai ter realmente 17 mil empregos se isso realmente vier acontecer? Na verdade, quando a gente estipulou esse número inicialmente, a gente falava em 15 mil empregos, né? Porque eu sempre digo o seguinte, Andaraguá é um complexo vivo. Por que eu digo vivo? Porque comentávamos há pouco que há 10 anos atrás, quando a gente começou o projeto, a grande maioria das empresas que hoje estão no mercado não existiam. Não existia Airbnb, não existia Uber, não existia a Investimento XP, que hoje estão no mercado. Então, como ele é um projeto que vai demandar 10 anos para ele ficar pronto no total, a gente tem que ter um projeto vivo até para se adequar ao mercado. Quando a gente começou lá atrás a fazer a estimativa da geração de empregos, nós estimamos 15 mil empregos diretos. Só que hoje, com a mudança, com o incremento do e-commerce, que no Brasil está sendo elevado cada vez mais, é uma tendência mundial, isso não vai ter como mudar, a gente já elevou o número pelo seguinte, cada 1.000 metros de galpão de área logística, você gera 14 empregos. Se nós temos 1 milhão e 100 mil metros de galpões, aí você já gera 14 mil empregos direto.
Aí você tem mais a parte do aeroporto, você tem mais a parte dos hangares das aeronaves, você tem mais a parte do hotel, você tem a torre de escritório, você tem a área do mall, você tem a área de supermercado. Então, você tem outros incrementos ali que deve passar dos 17 mil hoje. Então, é seguro realmente que ele gera 17 mil empregos diretos. Na logística, um direto gera 3 indiretos, né? Agora, a gente voltando à questão do local, você falou que para o aeroporto, de certa forma, ele foi escolhido de uma forma estratégica, né? Foi escolhido de forma por conta do aeroporto ou por outros fatores também relacionados à cidade? Sim, foi uma somatória de fatores. Em primeiro lugar, que você tem que ter, eu sempre digo, que nós na Baixada Santista temos o privilégio de ter o nosso rodoanel pronto. Você pode sair do Guarujá e você pode chegar a Piruíbe sem passar por dentro das cidades. Você pega a via Cônego Domênico Rangoni, que é a Piaçaguera, você pega aquele eixo das duas estradas da Imigrantes e da Anchieta, e depois você pega o que eu chamo de parte sul, que é a parte Manuel da Nóbrega. Então, você liga as 9 cidades da Baixada sem passar por dentro das cidades. Então, você não interfere no fluxo viário diário das cidades, da transição dos moradores da cidade. Então, o primeiro ponto que a gente precisava era com terreno que fosse de frente para uma rodovia que não interferisse na cidade, pelo tamanho do empreendimento. O segundo ponto que era importante era que tivesse a permissibilidade, que a cidade tivesse no seu plano diretor um zoneamento que permitisse a instalação desse empreendimento. Porque às vezes você acha uma área, e essa área tem 12 milhões de metros quadrados, não é fácil você achar uma área desse tamanho, que às vezes o solo não permite que você coloque esse tipo de equipamento em cima. Então foi uma somatória. O terceiro fator foi a questão da implantação da pista. A gente teve que contratar uma empresa que fez um estudo, questão de curva de nível de ruído, vento, aproximação da serra, inclusive com o VOR, que é o que dá direcionamento às aeronaves de Congonhas, ele está posicionalmente, estrategicamente colocado, que favorece o Andaraguá. Então, ele veio uma somatória de fatores antes da gente começar a fechar todo o projeto para que a gente chegasse nesse conceito de plataforma logística. Foi uma somatória de fatores. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre o projeto Andaraguá. A gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o projeto Andaraguá em Praia Grande. Eu converso com o CEO do projeto, André Orsini. André, a gente estava falando no bloco anterior sobre o tempo que esse projeto já está em andamento, né, o que se espera, e eu gostaria de começar esse bloco, então, te perguntando o seguinte: por que esse projeto ainda não saiu do papel? Essa é uma excelente pergunta para a gente poder explicar. O que acontece? Quando nós aprovamos esse projeto na ANAC no ano de 2007, nós sabíamos que a maior dificuldade para implantar um projeto seria a questão da viabilidade ambiental. Por quê? Porque nós estamos numa área de Mata Atlântica, nós estamos no litoral do estado, a gente está numa área muito grande, para vocês terem uma ideia, o licenciamento ambiental do Andaraguá é o segundo maior licenciamento ambiental de área privada do estado de São Paulo. E aí a gente deu uma entrada na CETESB no ano de 2008 com um termo de referência, pedindo um termo de referência em cima de um projeto que a gente imaginava fazer. A CETESB nos deu esse termo de referência dizendo, olha, eu quero que você faça um EIA-RIMA, quero que você faça alguma série de estudos que nós fizemos e demos a entrada na CETESB para isso. Dentro da CETESB, abriu alguns grupos de discussões. Por exemplo, o estudo do impacto do ruído aéreo. Nós somos o primeiro empreendimento do Brasil a usar um software americano que simula pouso e decolagem de aeronaves de grande porte. Para que isso? Para ver que realmente não tinha impacto na cidade de Praia Grande e na cidade de São Vicente com relação a isso. E fomos construindo juntos uma solução que fosse uma solução ambientalmente sustentável. Não só ambientalmente, como a gente tomou um cuidado de ter uma solução de uma questão social. Nós vamos construir um presídio para o governo do estado, são 65 milhões de reais de investimento nosso, de uma contrapartida social. Nós vamos criar lá dentro, através da Fundação Andaraguá... Por conta do projeto Andaraguá? Por conta do projeto Andaraguá. Lá dentro nós vamos criar um negócio chamado Fundação Andaraguá, que não é uma obrigação nossa, nós vamos qualificar a mão de obra que vai trabalhar lá dentro. Não só qualificá-la para a parte da construção civil, como depois transformar esse operário da construção civil em um operário de fábrica. Porque nós queremos, durante o período que ele trabalhar na construção, que depois ele possa ser utilizado nas empresas que vierem a se instalar lá. Nós estamos levando universidade pública, universidade privada, centro de formação de mão de obra, agência de fomento. Estamos criando um negócio chamado Poupa Tempo do Empreendedor. Aquele empreendedor individual que tem a intenção de desenvolver um projeto e às vezes não tem capital, às vezes não tem conhecimento, às vezes não tem know-how de mercado, ele vai ter o apoio da Fundação Andaraguá.
Então, as nossas Dentro desses cursos de capacitação, isso? Dentro das capacitações e dentro, às vezes, de até um investimento. Porque eu peguei o mesmo princípio do Vale do Silício, que foi feito para que o Vale do Silício fosse o que ele é hoje, que são 3 L's: universidades, empresas e recurso. 5% do nosso recurso gerado pelo empreendimento vai para a fundação, para que ela apoie projetos de empreendedores individuais. Então, a gente vai ter não só as compensações ambientais, que lá a gente está usando 29,70% da área e o resto nós estamos preservando, vai ser o primeiro parque da biodiversidade fechado que é mantido por uma entidade privada. Isso não existe no Brasil. Nós vamos manter, nós vamos criar aquela figura que acho que algumas pessoas lembram do desenho do Zé Colmeia, do guarda-parque. Aquele que faz as visitas guiadas, as trilhas ecológicas. Nós vamos criar o guarda-parque. E, inclusive, com a questão dos indígenas que estão colocados lá a 2 quilômetros do nosso terreno, nós propusemos ao presidente da FUNAI que, já que o indígena anda pela área, já que o indígena faz a pesca dele lá, que ele nos ajudasse a tomar conta da área e nós os remuneraríamos por isso. Ele pode trabalhar com a gente. Então, quer dizer, a gente faz uma integração não só com a parte ambiental, como também com a parte social da cidade. Então, tudo isso posto na mesa, o que realmente barra esse projeto? É a questão dos índios? Em 2014, nós fizemos a audiência do Conselho Estadual que o Meio Ambiente tem para a votação dos projetos. Nessa audiência, que foi em 26 de novembro de 2014, dos 29 conselheiros presentes, 26 votaram a favor do empreendimento. Desses 26, 8 eram ambientalistas. Não tivemos nenhum voto contra. Tivemos 3 abstenções e 26 votos a favor. Nessa aprovação que veio, que é a chamada licença prévia, que é ali da viabilidade ambiental do empreendimento. E ela tem uma série de condicionantes que vai sendo cumprido para que você obtenha a licença de instalação, que é a que te permite efetivamente iniciar a obra, que é essa que a gente está pleiteando agora. Dessas 34 exigências que vieram nessa primeira fase da licença prévia, a de número 24 diz o seguinte, que em 2013, 48 índios vindos de Pariquera-Sul se instalaram a 2 quilômetros do nosso terreno e ali criaram uma comunidade. Então, a lei fala que num raio de 10 quilômetros você tem que consultar a FUNAI. E a CETESB pediu, no item 24, consulte a FUNAI sobre uma eventual demarcação de terra da comunidade indígena. Foi o que nós fizemos. Eu fui a Brasília, entrei com um pedido na FUNAI de uma certa diretriz para ela me dizer, olha, são índios, não são índios, são nômades. Sim. E aí começou um processo lá dentro. Se enquadraria nos quesitos Exato. indígenas. Esse processo já tem 4 anos que está andando lá dentro. A FUNAI nos pediu que fizesse um negócio chamado Estudo de Componente Indígena. Eu contratei uma empresa de antropólogos, nós moramos 90 dias com os índios lá na tribo, de novembro até março nós ficamos lá, para saber o que o índio come, o que ele vive, do que ele faz, e propor medidas mitigadoras para eles, que nós estamos propondo algumas. Por exemplo, a parte da saúde ambiental indígena, nós estamos assumindo de fazer isso, qualificação e treinamento de alguns indígenas, disponibilização de espaço para que eles comercializem artesanato, a própria exemplo que eu dei de colocar o guarda ambiental indígena para trabalhar com a gente, as visitas guiadas e as trilhas ecológicas feitas em parceria com as escolas municipais e estaduais e com a comunidade em geral, através de um agendamento de um site, o índio vai poder participar dessa trilha e vai poder comercializar não só o artesanato dele, como a alimentação, fazer a demonstração do que é uma tribo, porque às vezes as pessoas não conhecem. Eu, particularmente, não conhecia. Passei 3 dias na tribo, nunca tinha entrado dentro de uma tribo. Então, assim, hoje a gente está terminando, eu acredito que a gente consiga até o mês de agosto concluir esse estudo, que já está para aprovação na FUNAI. A FUNAI está fazendo a análise do que foi feito o protocolo na última sexta-feira, dia 31 de maio, e esse estudo voltando com a concordância da FUNAI, aí a CETESB fica confortável para emitir a licença de instalação, que é a que me permite efetivamente iniciar a obra. Então, hoje o que está barrando é só essa questão da FUNAI? É a aprovação do estudo de componente indígena dentro da FUNAI. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre o projeto Andaraguá. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é o projeto Andaraguá e eu converso com o CEO do projeto, André Orsini. André, a gente falou sobre o projeto em si, as dificuldades que tem, o que está barrando ele sair do papel. Eu gostaria de começar agora falando sobre a questão do aeroporto, que é um dos itens que você mencionou no primeiro bloco, né? A gente sabe que a região ela é carente de um aeroporto, só que recentemente foi anunciado o aeroporto do Guarujá.
que já está com a concessão, licitação para concessão aberta. Temos também o aeroporto de Itanhaém, que está naquele impasse se vai continuar a existir ou não. Um aeroporto em Praia Grande não é aeroporto demais para a nossa região? Não, eles são complementares. Lá em 2006, quando a gente começou a desenhar isso, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu pessoalmente, foi visitar na época o prefeito de Itanhaém e mostrar para ele o seguinte: tecnicamente, o avião que eu recebo, ele não recebe. Por quê? Eu tenho 2.600 metros de dimensão de pista. Eu tenho um negócio que é o PCN, que é a resistência de piso, de 65 toneladas por metro quadrado. Itanhaém tem uma pista de 1.380 com um PCN de 23. Então, o que é isso? Ele tem uma pista curta com uma resistência de piso leve. Ele recebe aeronaves de pequeno porte e ele tem uma característica de localização de ser uma base de plataforma offshore, como ele vinha operando até a Petrobras resolver tirar as operações aqui da Baixada e levar para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Mas ele tem essa característica, por extensão de pista, por resistência de piso. O Guarujá... Pode ser uma opção, então, para a Petrobras, esse aeroporto? Deve ser, deve ser. Eu fui uma das poucas pessoas, como da sociedade civil, que quando a Petrobras tirou essa operação de Itanhaém, fui à Petrobras reclamar e questionar por quê. Porque foi uma decisão política, não foi uma decisão técnica. Em Jacarepaguá, custa mais caro hoje mandar um helicóptero para as plataformas do que ele saindo de Itanhaém. Sim. É mais caro, não é mais barato. Então, essa decisão da Petrobras foi uma decisão política. Foi um lobby feito por deputados do Rio de Janeiro, tirando essa operação de São Paulo. E eu, na época, fui lá na Petrobras porque eu acho um absurdo isso acontecer. A questão do Guarujá, ele tem uma pista de 1.580 metros com um PCN também de 25. Então, ele permite o pouso e decolagem de aeronaves pequenas. Ele tem uma proximidade com a serra. Então, o avião que eu recebo no Andaraguá jamais consegue descer no Guarujá. Então, eles são complementares. Veja bem, Itanhaém é uma opção para se abastecer as plataformas de offshore. Guarujá, ele vai receber o avião de passageiro. Por exemplo, um link com o terminal de passageiros no Porto de Santos. Perfeito. Porque a pessoa sai do interior do estado de São Paulo, quer fazer um passeio com a família, ele pode descer no Guarujá, pegar uma barca, atravessar para o outro lado, entrar dentro de um navio e fazer o passeio dele, sem precisar se deslocar com o automóvel dele. Ele é perfeito para isso. Ali ele pode receber um avião que é um ATR, que recebe 70 passageiros, ele pode receber um avião pequeno, um Airbus 319, que não pode ter 100% de carga nem 100% de combustível, por questão de peso. Então, ele tem que estar com uma capacidade um pouco menor, mas ele pode receber sim. Então, o aeroporto do Guarujá é fundamental para o desenvolvimento da Baixada. Eu sempre disse isso, ajudo o Guarujá. O que eu puder fazer tecnicamente da área que eu conheço, dessa parte, eu ajudo muito para que aquilo aconteça. Por quê? Os projetos se complementam. Na verdade, para mim, é muito importante com a implantação do Andaraguá que a gente tenha um aeroporto de passageiros. Porque eu vou receber executivos de vários lugares do mundo. Na Praia Grande não tem nenhum tipo de transporte de passageiros, não, seria só carga. A nossa autorização da ANAC me permite que eu faça aviação geral, que é tudo menos aviação comercial. Eu não posso cobrar tarifa de pouso e decolagem de passageiro. Eu posso trabalhar com a aviação geral, que é aviação de carga, manutenção de aeronaves, eu posso fazer tudo isso. Eu não posso receber um voo comercial. Então, é importante que os 3 equipamentos aconteçam, é importante que os 3 aeroportos operem, é importante que os 3 aeroportos estão de frente para o nosso rodoanel, que ligam as cidades. Então, é fundamental para o desenvolvimento regional nosso que esses 3 equipamentos estejam em operação. E aí é que entra, então, o porto. O porto seria beneficiado com esse aeroporto? Sem dúvida. A grande parte da mercadoria, né, num estudo que a gente fez com uma grande consultoria, a gente viu que as mercadorias chegam no Porto de Santos, vindo de outros países, e vão ali para a região da Grande São Paulo, às vezes até para fazer acabamento, é a questão das roupas. Elas vêm prontas, às vezes, da Ásia, vêm pronta de alguns países aqui, até do Vietnã, que hoje é um grande produtor da parte têxtil, e ele vem para a Grande São Paulo, às vezes, para colocar botão, etiqueta e distribuir para outros estados. Então, por que isso não pode ser feito na Baixada? Ao invés do caminhão ter que subir a serra, mais caminhão na rodovia, mais container rodando, ele poderia entrar dentro do Andaraguá, fazer esse tipo de produção ali, e dali ele pode fazer o escoamento aéreo para um avião de carga para outros estados. Porque a grande conexão dos aeroportos, que é uma coisa que o governo do estado agora vem querendo fazer, que chama a conectividade entre os grandes aeroportos, é que o avião não rode mais do que 1.000 quilômetros, porque se torna um avião barato.
Sim. Então, ele pode levar carga com baixo custo. Então, é importante esses 3 equipamentos funcionando na Baixada, sim. Agora, com todo esse complexo em andamento, você acha que isso, de certa forma, viraria uma concorrência para o polo de Cubatão? De forma alguma. É outro tipo de produção. Cubatão tem uma característica de produção que o Andaraguá jamais vai ter. E outra, o solo, o zoneamento de Praia Grande não permite que a gente tenha atividade que tem em Cubatão. Cubatão é basicamente uma atividade petroquímica. E nós, lá na Praia Grande, jamais vamos poder receber uma empresa desse tipo, uma siderúrgica. O nosso zoneamento lá, a nossa permissão de uso da área, não permite isso. Então, a gente nunca vai ser um concorrente. O nosso produto hoje, ele está desenvolvido para ser complementar àquilo que falta na Baixada, não para ser um concorrente de algo que já existe. Por isso que eu digo que é importante o apoio de toda a comunidade, porque a gente tem que trabalhar os 9 municípios como um todo. Exatamente nesse ponto que eu queria chegar, então. Você mencionou várias cidades durante esse programa, né? A questão de Itanhaém, do Guarujá, está na Praia Grande, é vizinho de São Vicente, agora falamos de Cubatão. Existe um apoio político geral da região metropolitana em relação a esse projeto? Diretamente, não. Eu tenho o apoio da cidade de Praia Grande, sempre tive, do prefeito, sempre tive da Câmara de Vereadores, São Vicente também, do prefeito, da Câmara de Vereadores, eu tenho o apoio. Tudo mais. Então, assim, eu faço muita palestra, muita apresentação, até porque as pessoas, a gente fala assim, vou gerar 17 mil empregos. Aí, às vezes, eu vou falar para a comunidade, não fique em casa assistindo, lendo revista, achando que alguém vai bater na sua porta, falando, você vai ser o vice-presidente da minha multinacional. Não é isso. A pessoa tem que se preparar, tem que se qualificar para isso. Então, eu visito as cidades, faço apresentação nas comunidades para falar para eles, o emprego que nós vamos gerar são esses, vocês vão ter a oportunidade de se qualificar lá dentro. Mas, para isso, vocês têm que estar preparados, vocês têm que fazer a parte de vocês. Então, eu falo em bastante cidades, falo na cidade de São Vicente, faço apresentações bastante Praia Grande, faço apresentação em Mongaguá, Itanhaém, para falar que a hora que o empreendimento começar, na primeira fase, são 3.500 empregos diretos. Então, as pessoas têm que estar preparadas para poder receber. Essa primeira fase, quanto tempo? Um ano? Não, essa primeira fase de construção, como eu tenho que fazer toda a parte de terraplanagem, de todo o empreendimento, toda a infraestrutura, vão ser 30 meses. Bastante tempo. 2 anos e meio, né? Porque a gente vai fazer o aeroporto junto, né? Sim. 2 anos e meio. André, para a gente finalizar bem rapidinho, você está tendo apoio do governo do estado? Agora, nessa nova gestão do governo, já tivemos a visita de 2 secretários de estados. O último foi o secretário do Meio Ambiente, que veio aqui conhecer o terreno, ele quis ver, sobrevoei com ele lá, com o prefeito Mourão junto. Tivemos a visita do presidente do DAESP, que também quis conhecer. O DAESP é o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, ele quis conhecer o empreendimento. Então, a gente está fazendo uma locução com o Estado, não digo diariamente, mas semanalmente. Eu tenho conversado com o governador, tenho conversado com o secretário de Estado, para que assim que a gente conclua essa fase da FUNAI, que esse processo volte para dentro da CETESB, que num curto espaço de tempo a gente consiga emitir a licença de instalação. E eu até falo sempre para o governador, o senhor é empresário, ninguém coloca R$1,5 bilhão de reais em algo que não está certo. Então essa é a nossa proposta, assumir a responsabilidade, resolver os problemas, desenvolver emprego e fazer o nosso estado crescer. Ok, André, muito obrigada pelas suas informações, sucesso. Obrigado. Nossa próxima entrevista, então, é quando começar o projeto. Se Deus quiser. Ok, o ND fica por aqui, uma ótima noite para você, até mais.